Não, não existe força centrípeta. Mas Douglas, como é que eu estudo uma coisa que não existe? Calma, assista ao vídeo para entender o que eu quero dizer com esta frase. Vem comigo. Mas para que eu diga que não existe força centrípeta, a gente precisa saber: e o que é uma força? Força é a grandeza física que representa a interação entre dois corpos. E é por isso que, no contexto newtoniano dos referenciais inerciais, Douglas, o que é isso? São os sistemas de referência que estão em estado de inércia, não apresentam aceleração. Então, se a gente tiver um sistema de referência que esteja no estado de inércia, as forças sempre existem aos pares, ação e reação. Nos referenciais não inerciais, aparecem novas grandezas físicas que são intituladas forças inerciais, mas isso não é o nosso objeto de estudo agora, porque agora a gente está indo para o conceito físico de Newton para força. Agora vamos a um outro tema interessante: a resultante das forças que atuam no corpo, corriqueiramente chamada de força resultante. Veja, a força resultante em si não é uma força que represente a interação entre dois corpos, mas sim a resultante de todas as interações que um determinado corpo faz com aquilo que está ao seu redor. Vamos ao estudo do caso de uma maçã que cai nas proximidades da superfície da Terra, onde a gente tem o ar. Então nós vamos ter esta maçã interagindo com duas coisas: com a Terra, por meio da gravidade, e com o ar, onde a gente vai ter a resistência do ar. Vamos à interação entre a maçã e o ar. À medida que a maçã cai, ela vai empurrando o ar para poder ocupar seu lugar no espaço. Então a maçã empurra o ar para baixo e o ar empurra a maçã para cima. Temos aqui uma interação. Ação e reação. Douglas, quem é a ação, quem é a reação? Não interessa. Se você chamar uma força de ação, a outra é a reação. E vice-versa. Não há importância em quem é o que aí no caso. Agora vamos à interação entre a maçã e a Terra. A Terra puxa a maçã e a maçã puxa a Terra. A gente costuma chamar isso de força-peso. Agora que nós definimos isso, a gente precisa ver que não existe apenas uma força atuando na maçã. Existe a interação da maçã com o ar e a interação da maçã com a Terra. Logo, nós precisamos enxergar a resultante das forças sobre a maçã para saber o que esta resultante vai provocar no movimento desta maçã, a famosa aceleração, de acordo com a segunda lei de Newton. Aqui, nós analisamos a terceira, a da ação e reação. Agora, para falarmos da segunda lei de Newton, a gente precisa encontrar a resultante das forças, que a gente corriqueiramente chama de força resultante. Mas a força resultante não é uma interação, é o resultado das interações. Então, a rigor, a força resultante não é uma força, é uma resultante das forças. E aí envolve uma soma de vetores. Com esta força-peso para baixo e a força feita pelo ar para cima, teremos uma resultante que, sim, pode parecer estranho para você, é a soma do vetor peso com o vetor força feito pelo ar. Douglas, como assim soma? Não era para ser uma subtração? Quando nós somamos vetores que têm sentidos opostos, a gente encontra como valor para a força resultante, ou módulo para a força resultante, o módulo do peso menos o módulo da força que o ar faz. Então, nesta situação, o módulo da força resultante, ou seja, o valor numérico dela, vai ser igual ao módulo da força peso menos o módulo da força feita pelo ar. É isto aqui que vai acontecer. Mas nós, para fazermos esta subtração de módulos, estamos fazendo uma soma de vetores. Tem dificuldade em relação a isso? Vou deixar na descrição do vídeo um link para uma aula a respeito de operações com vetores. Uma vez que conhecemos a resultante das forças, encontramos a aceleração por meio
da segunda lei de Newton, que nos diz que a aceleração é a resultante das forças sobre a massa. Eu sei, a gente tem o costume chamar de força resultante e não de resultante das forças. Mas observe, a tal da força resultante representa a interação entre o nosso objeto e o que mais? Percebeu que deixa de ser uma interação entre dois corpos a tal da força resultante? Ela é, na verdade, o resultado de tudo que aconteceu com o nosso objeto interagindo com aquilo que está ao seu redor, o ar e a terra. Mas a força resultante não representa uma interação entre dois corpos. Por isso, seria mais legal a gente chamar de resultante das forças em um determinado objeto. Mas não vamos entrar no mérito disso. Eu quero é que você não faça confusão achando que existe o peso, a força feita pelo ar e a resultante. Não! A resultante é simplesmente um resultado das aplicações de forças e não uma força a mais que vai existir. Agora veja, não existe força centrípeta. O que existe, na verdade, é a resultante das forças na direção radial, na direção do raio, ou na direção do centro da curva. Veja esse caso interessante de um pêndulo. Você tem ali o centro da curva que ele está fazendo no seu movimento. O raio corresponde ao comprimento, né, do cabo, do fio que estiver segurando esse objeto, este pêndulo. E as forças que estão atuando aqui? Você vai falar, tem a força centrípeta? Não tem. Existe aqui a interação entre o nosso objeto e a Terra, representada por aquilo que nós chamamos de força-peso. E existe a interação entre esse objeto e a corda. Esta força é chamada de tração. Olha que legal! Então está aqui a força de tração. A gente pode encontrar a força resultante. Sim, se quisermos encontrar a direção e o sentido da aceleração, a gente pode fazer isso. Mas também é possível encontrar aquilo que nós chamamos de resultante centrípeta, ou resultante das forças na direção do raio. Como assim? Bem, a gente pode dizer que nesse instante que o nosso objeto está aqui se movimentando, existem duas direções do nosso interesse. A direção que é tangencial ao nosso movimento, direção em que nós encontramos o vetor velocidade, está aqui, e nós temos a direção perpendicular a isso daí, ó. Esta direção. Esta aqui é a direção radial, também chamada de direção centrípeta. Para encontrarmos a resultante das forças nesta direção, é necessário decompor a força-peso, porque ela não está em nenhuma das direções aqui que a gente separou, nem na direção radial, nem na tal da direção que a gente chama de tangencial. Pronto, quando a gente for fazer a decomposição do peso, a gente vai ver que tem uma componente aqui, ó, nesta direção, eu vou chamar de componente do peso na direção radial, e a outra componente que nós temos está nessa direção tangencial. Então, eis aqui a outra componente, peso na direção tangencial. Quando a gente decompõe uma força, esta força pode ser agora apagada do nosso estudo, porque nós já a trocamos pelas componentes. Vejamos que a componente tangencial do peso vai ser a resultante na direção tangencial. Agora, a resultante na direção radial vai ser a soma do vetor tração com o vetor peso radial. Mas, cuidado, é uma soma de dois vetores com sentidos contrários, o que acaba nos levando a uma subtração dos módulos. Vetorialmente falando, a resultante das forças na direção tangencial é este peso tangencial. A resultante das forças na direção radial
é a força de tração mais o peso radial. Mas Douglas, tem aquela história dos módulos. Vamos aos módulos. O módulo da resultante tangencial vai ser o módulo do peso tangencial. O módulo da resultante na direção do centro, na direção do raio, vai ser o módulo da atração menos o módulo do peso na direção radial. Mas, Douglas, e aí? Nós dizemos que a resultante das forças na direção tangencial é igual ao valor da massa vezes a aceleração nessa direção tangencial. Já a força resultante na direção radial vai ser o valor da massa vezes a aceleração na direção radial, que a gente chama também de aceleração centrípeta. Então, o valor da aceleração que a gente tem na direção do raio é dado pelo módulo da velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Isso daqui está em outro vídeo, de onde é que vem a tal da aceleração radial, também chamada de aceleração centrípeta, né? Ou C ou CP, dependendo de como você prefira anotar, tanto faz. Então é importante que você saiba que aqui não tem nenhuma, qual é a força centrípeta? Não tem. A gente não tem esse negócio de cadê a força centrípeta? Não. Na verdade é quais são as forças que compõem a resultante centrípeta. Essa é a ideia. A gente vai ver que o valor da resultante centrípeta vai ser o valor desta tração que está indo diretamente para o centro, menos o valor desta componente do peso que está nessa direção radial. Espero ter deixado claro por que eu disse que não existe a força centrípeta. Ela não é uma interação entre o nosso objeto e alguma outra coisa. Existem as forças que representam as interações, aqui neste caso o peso com a Terra e a atração com o cabo, mas a gente, quando vai falar da centrípeta, ela não é uma interação entre nada e coisa alguma. Ela é a resultante das forças que vão atuar no nosso objeto nesta direção do raio, na direção que a gente teria para o centro de curvatura. Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê